Boa noite a todos. Que bom estarmos com vocês. Nós agradecemos ao nosso Pai de amor e bondade por essa oportunidade com vocês. Agradecemos a Ti, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos os Seus ensinamentos. E agradecemos a presença de cada um de vocês, a tolerância, a concordância em conversarmos hoje. Esse tema eu havia feito há algum tempo atrás e o Sr. João viu e gostou, mas eu achei que eu não fosse fazer ele mais, porque precisa trazer um Emmanuel, um Chico Xavier, para falar da lei de amor. É um atrevimento muito grande de nossa parte trazer esse tema. Mas vamos em frente. Na primeira pergunta que a gente faz, aonde está escrito a lei de amor? Na nossa consciência, conforme está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus ou a lei de amor? Mas para que a gente deve conhecer qual o objetivo de compreender e viver a lei de amor? Ser feliz. Então, a recompensa é muito grande pelo pequeno esforço que a gente tem feito e precisa fazer. Desculpa. No início, a criatura tem instintos. São três os instintos principais: a preservação do indivíduo, a preservação da espécie, que as mamães cuidam bem dos filhos, também no reino animal é assim. E o terceiro instinto é da perpetuação da espécie, instinto de reprodução. Dá muita briga no reino animal e algumas brigas no reino hominal também. Mais evoluído, o ser humano tem sensações. Mas, quando ele atinge um nível de evolução mais alto, ele tem sentimentos. E no auge do sentimento, surge o amor. Sentimento nobilíssimo. Sentimento do amor. De forma tal que o sentimento é que vem antes do pensamento. E muitas vezes a gente pensava que seria o contrário. Mas realmente o sentimento vem antes. Com o sentimento, nós temos em seguida os pensamentos. Porque o sentimento é aquele forro íntimo que está constantemente ativado, que somos nós. A que frequência nós vibramos? É o sentimento. De forma instantânea, os espíritos superiores nos reconhecem agora, não pela cultura que adquirimos, não pelo conhecimento da doutrina, não pelos bens materiais, mas eles nos reconhecem de instantâneo pelo sentimento. O sentimento é constante em nós. Surgem os pensamentos, surgem as palavras, surgem os atos ou as ações, né? Na verdade, o sentimento plasma, né? Aqui tirando, só para mostrar que é uma esfera, né? O sentimento está dentro de uma esfera. E aqui nós vamos observar, desse livro Semeador em Tempos Novos, de Chico Xavier, com Emmanuel. Ele diz assim: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Nessa sequência. Mas que pena que antes dos sentimentos nobres, a criatura passa por esses defeitos que são sentimentos inferiores, sentimentos que nos trazem muita infelicidade. Essa figura foi preparada para ficar claro em cima e escuro embaixo. Aqui, simbolicamente, região das trevas, onde estão os principais defeitos do ser humano: o ódio, a falta de fé, o orgulho e o egoísmo. Quem não tem fé sofre mais que nós,
porque eles não percebem que o sofrimento é pedagógico, tem uma função instrutiva. O sofrimento cessa quando a gente aprende a lição e repara. Eles sofrem mais, eles não veem uma luz no final do túnel. Aquele que tem orgulho é sempre infeliz. Sempre, sempre infeliz. Sempre. O orgulho é aquela superavaliação que a gente faz, né? Achando que somos melhores do que os outros. E o egoísmo é a situação, é o sentimento de não dividir com ninguém. Ego, eu, ismo, gostar de. Gostar muito de eu. É tudo para eu e o que sobrar para mim também, né? Então, egoísmo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, fica muito claro que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, que nos infelicitam, que nos obstaculariza a evolução, a felicidade. Bem, claro que de cima para baixo, cada vez mais maldade, cada vez mais imperfeição nessa região. E, consequentemente, muita infelicidade. Muita, muita infelicidade. E as criaturas que vivem aqui embaixo são assim, melancólicas, tristes. Tem até momentos em que elas sobem em região de felicidade, mas logo elas retornam, sabe? São momentos felizes, mas ela vive nessa região. Essa é uma região de mundos primitivos. Um pouco mais acima, mundos de expiações e provas. Conhecemos bem, né? O certo é que essa criatura subisse com os sentimentos, elevasse os sentimentos, que ela tivesse a busca da luz, né? Isso, claro, neutralizando a maldade com bondade, buscando a perfeição, como o Cristo nos disse: sede logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Consequentemente, eu encontro com a felicidade. E esse é a recompensa enorme para sermos felizes, né? Isso é muito, muito importante. Bom, para sair dessa região aqui de infelicidade, de sentimentos, de defeitos, claro, evolução dos sentimentos. Outros dizem reforma interior, reforma íntima. Outros falam evolução moral. Tudo é sinônimo. Praticar o Evangelho, a Boa Nova do Cristo, de Jesus Nazaré, é o livro mais inteligente já escrito sobre a face da Terra, porque traz a felicidade para nós. Ou conscientização, também é uma maneira de sair daqui, dessa região. Conscientização de que somos espíritos, precisamos das coisas para o espírito. Vamos viajar para a espiritualidade. Temos que colocar na bagagem o que precisa e o que é útil na espiritualidade. Então, nós temos que fazer um esforço, um exercício enorme para não nos sentirmos corpo. Nós estamos no corpo numa experiência, mas somos espíritos, né? Claro que se os sentimentos forem esses inferiores, sentimentos maus, que tipo de pensamentos essa criatura tem? Bons ou maus? Maus. Né? Consequentemente, as suas palavras são boas ou más? Más. E os seus atos? Que tipo de atos? Bons ou maus? Maus, né? Então veja, aqui a gente lembra, como Jesus disse e Lucas anotou lá no capítulo 6, versículo 45. O homem de bem tira do tesouro do seu coração as boas coisas. Jesus disse o tesouro do seu coração para simplificar, né? Nós não entenderíamos na época, mas é o sentimento. Dos sentimentos você tira pensamentos, palavras e atos bons. Isso também nos faz lembrar Jesus quando ele diz: essa é uma árvore má, não pode dar frutos bons. Os frutos da árvore má, nesse caso, injúrias, violências, homicídios, adultérios, blasfêmias, prostituição, furtos e falsos testemunhos, né? Isso também faz nos lembrar que Jesus disse: o que faz mal para o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que lhe sai da boca. Porque disso está cheio o coração, disso está cheio o sentimento, transborda a maldade. Então, quando ele fala, ele expressa, ele exprime, ele exala sentimentos maus. E isso faz mal para ele, com certeza. E para quem está ouvindo também, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, tem mensagens
A de Lázaro, ele diz assim, Lázaro: feliz daquele que ama seus irmãos em sofrimento. E é interessante porque muitas vezes a gente quer passar longe do sofrimento dos outros, né? Ah, aquilo vai me dar tristeza, não vou lá não. Feliz porque não conhece nem as angústias da alma, nem as angústias do corpo físico. Ele ama, porque ama. Vive leve e transportado fora de si. Quando nós exercitarmos isso, quando nós sentirmos a alegria de servir, a alegria de ser útil, isso realmente é uma felicidade. Mesmo nesses momentos tristes em que a gente está prestando o socorro, o auxílio e etc., né? Então Lázaro diz: Jesus pronunciou a palavra divina, amor. Essa palavra fez tremer, né? Tudo. Mudou tudo. Há 2000 anos atrás, falar em amor é muita coragem, porque era um mundo mais primitivo que hoje, né? O Espiritismo pronuncia a segunda palavra divina, a reencarnação, que vem trincar as lápides dos túmulos vazios, porque a morte não existe. A reencarnação é uma lei biológica, não está só nas religiões, não. Não se explica a evolução sem a reencarnação. A reencarnação hoje é estudada como uma lei biológica. Claro que antes não se sabia o que acontecia, uma pessoa jovem ficava velho, desaparecia, depois aparecia um bebê que passava pela infância, adolescência, juventude, adulto. Não se sabia que nesse intervalo tem o tempo que ficamos na espiritualidade, na erraticidade, e tem a reencarnação, no momento em que a célula masculina perfura esse óvulo, que é a célula feminina, nós estamos presentes moldando os nossos corpinhos como nós desejarmos, com o mapa biológico do plano espiritual no perispírito nosso, né? Claro que isso, então, aqui se repetia, e isso é uma realidade. Para poder explicar o universo, não tem outra maneira senão usar a reencarnação. A reencarnação triunfa sobre a morte. A morte não existe. E revela ao ser humano seu patrimônio, todo o seu conhecimento intelectual, todo o seu esforço e conquista moral também. E Lázaro continua dizendo: praticando a lei de amor, encontrareis a felicidade. E todos nós buscamos a felicidade, né? E os prazeres da alma. Os prazeres da alma é algo indescritível, né? Que a gente não conhece. Que são prazeres maior e melhor, mais intenso do que qualquer prazer terreno. Tá? Lázaro, aqui já é Fenelon. Lá são 3 que dão mensagens. Fenelon ele contribuiu muito com Kardec na construção, na codificação da obra do Espiritismo. Ele diz: o amor é essência divina. Todos nós possuímos o amor no fundo do coração. Ninguém resistirá ao amor, nem o mais criminoso, nem o mais bruto, porque o amor é uma fatalidade. São algumas coisas que são fatalidade e a gente não tem dúvida. Por exemplo, todos nós que estamos encarnados, daqui 150 anos estaremos desencarnados. Isso é uma fatalidade. 150 anos tá bom? Tá bom, né? Estaremos desencarnados. É uma fatalidade. É uma fatalidade. Outra fatalidade é que nós atingiremos o amor. Nós chegaremos a Deus. Também. E ele continua, Fenelon. Indivíduos que dedicam tesouros de amor só aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São solitários, críticos, reclamando da humanidade toda. Estão voltando um sentimento nobre, até pior, para objetos materiais. Quem é solidário não fica solitário. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade.
E ele diz mais: o amor é a substância criadora do universo. O amor é também a substância mantenedora do universo. Quanto mais se divide, mais ele se multiplica. Quanto mais a gente ama várias pessoas, mais esse amor aumenta. E se enriquece o amor à medida que se reparte. À medida que nós repartimos o amor, veja como é interessante. Ele aumenta. Como o ar é indispensável para os seres orgânicos, aqui seres orgânicos nós podemos entender os vegetais e os animais. O ar, os vegetais tiram o gás carbônico e devolvem oxigênio. E os vegetais fazem isso. E os animais fazem o contrário, pegam o oxigênio, como nós, e devolvemos gás carbônico. Por isso o equilíbrio no planeta Terra se estabelece com isso, né? Como o ar é indispensável para os vegetais e os animais, o amor é o oxigênio da alma. Nós podemos ficar alguns dias sem comer. Vocês já ficaram? Já testaram? Eu já fiquei 30 horas sem alimentar. Não é bom, eu sei. Então, o que estamos mostrando? Que o alimento sólido não é tão importante. Mas a gente fica algumas horas sem beber água. E é um líquido, mais sutil do que o sólido. E nós ficamos apenas alguns minutos sem respirar. E é um gás. Que a gente às vezes, alguns até duvida que exista, né? O oxigênio no ar. É só tampar o nariz que vai perceber que ele existe sim. Agora veja, sólido, líquido, gasoso. O mais sutil, o mais necessário é o gás, o oxigênio do ar. Nós ficamos alguns minutos sem respirar. Mas nós não ficamos momento algum sem o amor de Deus. O amor de Deus criou e mantém a cada um de nós. Isso é difícil de compreender, mas é uma realidade tão profunda. É preciso que iniciais progressivamente a amar todos vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa, difícil, mas de muita felicidade futura. A recompensa é muito grande. Vale a pena o pequeno esforço. Assim, a lei de Deus se cumprirá fatalmente, como já dissemos, porque é a lei de amor se cumprirá fatalmente porque é a lei de Deus. A lei de amor e a lei de Deus é a mesma coisa, né? Então, realmente, nós vamos atingir, sim, esse nível de amor. Desculpa aí. A lei de amor é o primeiro e o mais importante aprendizado com que devemos nos preocupar. É tão importante que a gente deveria fazer um curso intensivo de amor. Nós não fazemos. Primeiro, porque não estamos preparados para isso. Segundo, que nós não valorizamos tanto. Terceiro, nós não temos estrutura para compreender a lei de amor mais rápida. O Espiritismo ensina a lei de amor, que deve destruir o egoísmo das pessoas, dos indivíduos. Deve também destruir o egoísmo da sociedade. Deve destruir também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Mais ou menos assim. Está em ordem crescente. Do indivíduo à nacionalidade. Tem que diminuir esse egoísmo, porque todos são irmãos. Porque hoje, por exemplo, acode-se e acolhe-se brasileiros necessitados, mas estão devolvendo venezuelanos. E qual é a diferença? Somos irmãos. Então, esses países precisam ter, não só o Brasil, vários também na Europa, ter essa visão de que é uma sociedade única, que se alguém não está bem, os outros também não ficarão bem. Isso, a hora que diminuir esse egoísmo, implantando a lei de amor, que Jesus vem fazendo isso há 2000 anos. Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. Na verdade ele disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus falava, a última coisa que ele falava era mais fácil de fazer.
No caso, amar a si mesmo é mais fácil. Quem ama a si mesmo, depois vai ser capaz de amar ao próximo. Quem ama a si mesmo e ama ao próximo, depois é capaz de amar a Deus. Jesus era muito sábio. Tem várias passagens assim, não vai dar para a gente entrar nesse detalhe agora. Pergunta-se, qual é o limite do próximo? O próximo é só os que estão no Brasil? Venezuelano não é próximo? Seria só a família? Aqui eu simbolizei família. Esse desenho aqui seria o pai, a mãe, o filho, a filha. Seria só a família? Seria a região? Seria a pátria, no caso do Brasil? Não. A mensagem diz, não. É toda a humanidade. E aí a gente lembra assim, que as famílias têm que se unirem, confraternizarem-se, de forma que esse amor se espalhe, de forma que a gente consiga, como pede o Evangelho do Cristo, amar a todos. Amar a todos. E olha que nós temos irmãos, hein? Infinitos irmãos. Né? Então os benefícios da lei de amor são aperfeiçoamento moral e a felicidade, mesmo durante a vida terrena. É possível ser feliz aqui. Nós vamos entrar nesse detalhe agora mesmo. Fazei ao próximo todo o bem que está ao vosso alcance. Todo ser humano cederá ao verdadeiro amor. O verdadeiro amor é um imã ao qual não se pode resistir. Mesmo as pessoas, os brutos, já tem até uma frase, os brutos também amam. O amor é irresistível. Nós não conseguimos abafar esse germe vivo que Deus colocou em cada um de nós na criação. Né? O contato com o amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude, amor. Tem mais, viu, gente? O amor é contagiante. Dependendo com quem a gente vive, a gente é contagiado pelo amor, aprende o amor também. Por exemplo, se viver com Chico Xavier, né? Pratiquemos a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas essas virtudes e outras mais são filhas do amor. O amor está no topo, é o máximo das virtudes. João Evangelista repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. João Evangelista foi o apóstolo mais novo que o Cristo requisitou. João Evangelista é o apóstolo que mais amou ao Cristo. João Evangelista desencarnou com mais de 100 anos. E quando ele já não podia mais caminhar e fazer as visitas e pregar, falar, ensinar, ele dizia pelo menos isso: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos, vereis a terra transformar-se. Aí alguma pessoa pode falar: escuta, mas eu amo, o meu vizinho não ama, o meu funcionário não ama, meu patrão não ama. O problema é dele. Quem ama se liberta. Quem ama é feliz. E se cada um ama, a sociedade desenvolve também o amor. E torna-se a terra um paraíso. É isso que o Cristo quer. Onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Ou seja, como ele disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados ou felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, porque eles terão a oportunidade de continuar reencarnando nesse planeta escola, hospital, como é a terra. É isso. Aí já vem Sansão, um espírito que também contribuiu muito. Ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da época de Kardec. Sansão é muito importante também na obra de Kardec. Lá no livro Céu e Inferno, Sansão foi invocado algumas horas depois que ele desencarnou. Ainda estavam velando o corpo e ele foi invocado, a pedido dele. É maravilhoso. Está lá no livro Céu e Inferno, da obra de Kardec, na parte que fala das mensagens dos espíritos felizes. Lá tem umas 70 mensagens de espírito infeliz, feliz e etc. Né?
Vejam lá que é muito bonito. Amai muito para ser desamado. Francisco de Assis também ensinou isso, né? Amando é que ser amado. Praticando esse ensinamento, vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o corpo terreno. Ou seja, a gente se espiritualiza antes de desencarnar. Olha que interessante. E a oportunidade está na mão de cada um de nós. E mais uma certeza. Vereis e conviver, ver e conviver com Deus. Como Jesus disse no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, felizes os que têm puros os sentimentos. Por quê? Eles verão a Deus. Hoje sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Como éramos cada um de nós há 100 anos atrás, né? Procurar todas as dores que atingem vosso irmão, para levar-lhes alívio. Essa é uma parte muito interessante, viu, que as nossas casas espíritas têm que se empenhar em fazer. A busca, a procura do infortúnio oculto, conforme está no Evangelho. Porque os outros infortúnios, os outros infelizes, os outros miseráveis, têm habilidade para pedir. Alguns até são profissionais da mendicância. Mas os infortúnios ocultos são aqueles que não sabem pedir, não são profissionais da mendicância. Precisa que as casas de orações identifiquem isso em cada cidade, em cada localidade, para socorrê-los. O Evangelho pede muito isso. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança, de encorajamento e de apoio. É tão fácil, né? Às vezes as pessoas têm vergonha. Porque é interessante. Nós temos um amigo muito fiel que nos ajuda e nos auxilia a qualquer momento, Cristo, Jesus de Nazaré. Mas quando nós temos que apresentá-lo, apresentar Jesus, o nosso amigo, para os outros, a gente tem vergonha. Vergonha de apresentar Jesus. Então veja, levar sim uma palavra de conforto, de encorajamento a todos que a gente encontrar. Todos nós somos evangelhos vivos. Somos evangelhos, né? Para que sejais todo amor e todo justiça. Um experimento feito com amor, para tocar de perto cada um de nós, para a gente perceber o poder do amor. Pegou-se uma amostra de água, dividiu em duas partes. Uma parte foi pedido para um religioso fazer oração, sentimentos bons, sentimentos de amor. Quando congelou essa água, quando ela resfriou e congelou, formou esses cristais lindos, observáveis no microscópio eletrônico. A outra parte, que era a mesma água, foi dividida, pediu-se para um prisioneiro criminoso que emitisse seus sentimentos inferiores sobre a água. Ela foi resfriada, não congelou, deu essa figura feia. Então, são experimentos que podem ser repetidos para a gente perceber o poder do amor. Veja aqui, olha. O arroz, depois de cozido, foi fracionado, dividido em 2 potes, iguaizinhos. Esse arroz aqui parece que está intacto, né? E esse arroz aqui, essa porção, parece que mofou. Não é isso? Elas têm essas duas amostras, é o mesmo arroz, que ficou o mesmo tempo guardado no frasco. Em frascos iguais. Nas mesmas condições, temperatura, tudo. Qual frasco que é o arroz do amor? O da direita ou da esquerda? Do amor? Exatamente, o da direita, né? Porque o amor conserva. Inclusive, aqui a gente vai entender por que os evangélicos oram sobre o alimento antes de alimentarem-se. Porque se tiver alguma energia inferior, a oração neutraliza o efeito. Então aqui está, pode ser repetido em casa.
O mesmo arroz dividido em duas frações. Aí eu pergunto, até eu falei que a gente ia conversar sobre isso. É possível ser feliz já? Está aberta para vocês responderem. Estamos reencarnados na Terra, um planeta, um mundo de expiações e provas. É possível ser feliz já? Na Terra? Sim. Se nós procurarmos a felicidade na prática, no exercício da caridade. Interessante, né? Mas ser feliz mesmo na Terra? Sim. Na felicidade que a Terra pode oferecer. Na felicidade que nós conquistamos. Na felicidade que nós merecemos. É possível. Francisco de Assis era feliz. O irmão Alegria cantava, bendizia a Deus mesmo, na pobreza que ele escolheu, né? Então eu vou perguntar para vocês, eu gosto de fazer pergunta para vocês. Como combater o egoísmo? Aí a gente vai socorrer a Jesus. Jesus orientou-nos a buscar a felicidade na prática da caridade. Olha que interessante. O benefício é triplo, né? Você combate o egoísmo, encontra a felicidade e salva-se pela caridade. E é isso que a gente quer, não é? É isso que nós queremos. O apóstolo Paulo nos adverte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Por quê? Fora da caridade não há aprendizado no bem. Fora da caridade não há evolução. Logo, fora da caridade não há aprovados. Por isso muitos são os chamados e poucos estão aptos. Poucos são escolhidos. Fora da caridade realmente não há salvação. E digo mais: fora da caridade não há felicidade. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Sentimentos bons. Se o sentimento é bom, que tipo de pensamento ele tem? Bons. Se o sentimento é bom, que tipo de palavra ele tem? Boas. Se o sentimento é bom, que tipo de atos e ações ele tem? Bons. Exatamente. O homem de bem tira do tesouro do seu coração as boas ações. A árvore boa não pode dar maus frutos. A árvore boa tem que dar bons frutos, da paciência, da benevolência, da indulgência, da gratidão. Gratidão é para as grandes almas, viu? Gratidão, agradecer, é para as grandes almas. Assim como o Espiritismo é para quem aguenta, como diz aquele palestrante lá do Rio de Janeiro. Esqueci o nome dele. O Espiritismo é para quem aguenta. O bom fruto, perdão, a piedade, a tolerância. Bem-aventurados, né? Felizes os puros de coração. Lembra essa tabelinha que nós fomos até aí com ela? Até que ainda mostrei essa criatura triste aqui, ó, né? Lembra dessa tabelinha? Vamos concluí-la agora? Vamos fazer assim, ó. Vamos começar a fazer uma observação. Como eu disse aqui, da evolução dos sentimentos. Veja, da falta de fé, a gente pode exercitar devagarzinho, não de salto. A gente vai passar pela pouca fé, pela dúvida. Aquele que duvida está bom, ele está melhor do que aquele que não acredita em nada. Depois nós vamos passar pela esperança, pela confiança, até atingirmos a fé. Olha que maravilha, atingir a fé. A fé é aquela vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realizará. Quem tem fé sofre menos. Percebe? Assim também como do orgulho, a gente não sai de salto. Passa pela prudência, pela moderação, pela simplicidade, pela modéstia, antes da humildade. Olha que interessante. Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo fala da modéstia verdadeira, né? E não podemos usar a falsa modéstia. E humildade? Humildade é um sentimento nobre. Humildade
uma simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, Jesus, governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. O mesmo governador nascendo em uma manjedoura. Isso é exemplo de humildade. Aqui também do egoísmo, querer tudo para si, a gente vai devagarzinho, né? Passamos pela indiferença. Kardec chama a atenção. Há 150 anos atrás ele já dizia que era o mal do século. A indiferença moral. Observar que o outro precisa e a gente não faz nada. Aí surge a piedade, aquele sentimento de dó. E esse sentimento de dó vai se avolumando. Avoluma tanto que a gente começa a fazer alguma coisa, na solidariedade, na fraternidade, até que a gente atinja a caridade. Caridade é o contrário de egoísmo. Aqui é caridade ou altruísmo. Caridade é doação de coisas materiais, por exemplo. Pão, dinheiro, transporte, etc., sem esperar nada de recompensa. Também pode ser doação de si mesmo, na tolerância, na paciência, na misericórdia, na indulgência, sem esperar nada de recompensa. Isso é caridade. Ou, como Cristo interpreta, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, bondade para com todos. Indulgência para com as faltas e os defeitos e os vícios alheios. Eu estou acrescentando umas palavrinhas aí. Certo? Indulgência, não ser exigente com os defeitos dos outros. Não ser exigente com os erros dos outros. Não ser exigente com os vícios dos outros. Se puder, vamos ajudar. E por último, ele disse, perdão das ofensas. Quais ofensas? Toda e qualquer ofensa. Então essa tabelinha está quase pronta. Ó. Falta colocar aqui em cima, o que vocês acham que vem aqui em cima, unindo a fé, a humildade e a caridade? O amor. Veja como essa tabelinha tem simetria, como ela tem lógica. Aqui embaixo, os principais defeitos do ser humano. Aqui em cima, as principais virtudes do ser humano. Aqui estão os talentos que nós precisamos desenvolver, que o Cristo pediu. Desenvolver os talentos. Lembra? Pois é, isso mesmo. Veja que aqui o extremo inferior, ódio. O superior, amor. Que o ódio é o amor que adoeceu, né? Segundo a obra de Joana de Ângeles com Divaldo Franco. Veja, o amor cimenta, une, de forma tal, olha, que a fé, a humildade e a caridade une-se, funde-se no amor. É até difícil de definir. Muitos de nós confundimos amor com caridade. Então, aqui há uma fusão de sentimentos. E o sentimento mais nobre é sempre o amor. Por isso a lei de amor é muito importante nas nossas vidas. Aqui, ó, a fé, nessa condição, ela passa a ser humilde, uma fé caridosa, que esconde a mão, não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Uma fé com amor. A caridade, que também esconde, né, a mão quando doa. A caridade humilde, que não humilha, que não é orgulhosa. Então, quem tem amor, ele tem 3 pés de sustentação, como é pelo menos um banco. Um banco tem que ter pelo menos 3 pés, né? Um é a fé, outro é a humildade e outro é a caridade. Olha, essa tabela já é conhecida, já preenchemos. Eu vou perguntar, vocês não precisam responder em voz alta, não. Onde é que estão os nossos sentimentos? Aqui no meio da tabela? Aqui na parte inferior, sentimentos inferiores, como ódio, orgulho, egoísmo, falta de fé? Ou os nossos sentimentos estão aqui na parte superior com amor, fé, humildade, caridade? Cada um de nós sabe, né? Quem gostaria de ser discípulo de Jesus? Quem gostaria de ser discípulo de Jesus, mantenha-se como está. Todos concordaram, todos querem ser discípulos de Jesus. E maravilha, né? Todos participaram. Vocês são bastante participativos, né? Maravilha, viu? Todos participaram. Então, quem gostaria de ser discípulo de Jesus? Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa a religião, se é espírita, católico, evangélico.
Não importa a religião que pertençam. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Olha que interessante, ó. Quando fizestes a caridade, o benefício para um dos meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. E agora eu estou terminando, tá? Todos aqui concordamos, queremos ser discípulos de Jesus, e é possível sim, mesmo no século 21, tá? Já faz 21 séculos que Cristo passou aqui, mas Ele continua no plano espiritual. Agora então eu pergunto, como reconhecer os discípulos de Jesus? Todos nós queremos ser discípulos de Jesus. Como reconhecer aqueles que já são discípulos de Jesus? Jesus mesmo responde: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. A lei de amor. Principalmente com os discípulos do Cristo. E aí eu faço um apelo, espíritas. Vamos nos espiritualizar. Vamos nos empenhar com a lei de amor. Um encorajando o outro. Façamos de templo, casa de oração, o universo. Façamos de altar, aquele altar que é possível levar para todos os lugares, a consciência do dever cumprido, a consciência pura, tranquila. Façamos de imagem, modelo e guia, quem? Jesus. Façamos de lei, e no Brasil tem milhões de leis. Outro dia eu perguntei para um advogado, é milhões ou é milhares? Milhões. No Brasil tem milhões de leis, que era para equilibrar e harmonizar as relações fraternas, e não harmonizam. E Deus, Pai amoroso, na sua infinita sabedoria, criou uma lei só, não é milhões não, uma lei só. Deus criou uma lei só, capaz de harmonizar todos aqui em Penápolis, todos no Brasil, capaz de harmonizar, capaz de harmonizar infinitos filhos. Qual lei é? A lei de amor. Se vocês quiserem, essa palestra está sendo gravada, vai estar disponível nesse canal, no YouTube. Ele vai aparecer de novo no final. E eu agradeço a tolerância e a paciência de todos vocês. Muita paz. Vamos fazer a prece.